No ar, Radar de Notícia. Já conosco no estúdio o ex-assessor de vereador, ex-vereador, ex-presidente da Câmara 2 vezes e ex-prefeito Sebastião Alemão. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia ao público multimídia. E como dizia o meu amigo Carlos Roberto, bom dia, Guarulhos. Bom dia, Guarulhos. É isso aí. Bom, a entrevista do Alemão deu Ibope já desde ontem. Rapaz, ontem no Facebook. Eu anunciei que ele viria aqui, já deu Ibope. Alemão, a gente percebe que tem gente que gosta de você e tem gente que não gosta de você. Como é que você reage a isso? Tá bem, né, Pedro? Tem gente que não gosta de nada. E gosta de mim. Se eu tenho pessoas que gostam, lógico. Mas a gente vê eu acabei de falar aqui nos bastidores que a internet ela veio para ajudar a pessoa inteligente, mas veio também para ajudar os covardes e os imbecis, né? Que eles vêem na internet um jeito de ficar por trás dos bastidores, porque hoje você discute na internet, eu nem discuto. Que às vezes você está discutindo na internet, primeiro a gente vai fazer uma investigação para ver se o cabra é fake. Pode ser que está falando com ninguém, né? E o cara que também está por trás de um fake também é covarde. Mais ainda. É mais covarde ainda. Alemão, eu te conheço acho que há mais de 30 anos. Eu percebo sim, eu sei que da sua origem é humilde, né? Eu sei que você tem uma origem muito humilde. Você não sente que há um certo preconceito, porque você veio lá de baixo e chegou até a prefeito? Mas lógico que tem, Pedro. Às vezes as pessoas veem, eu sou o seguinte, eu sempre digo para as pessoas, hoje eu vejo uma autoridade com o pé no chão, às vezes se eu chegar a ver o prefeito, eu falo, opa, tenha calma, porque eu já sentei em todas as cadeiras. Então eu sei quando eu vejo que o cara está empolgado, eu sei analisar, porque eu vejo quando o cara está empolgado e tal. E as pessoas não entendem isso. As pessoas às vezes eles falam de mim sem saber. Eu tenho um exemplo, ontem por exemplo, tinha duas pessoas quando você publicou no Facebook, que é polemizando. No fim de todas as brigas, eles me elogiaram. Você pode analisar. O cara, o Alemão, o Pedro Notário falou que ele é ex-prefeito, ele não é ex-prefeito. E eu pergunto, se você ficar 15 dias como prefeito e você não pode ser considerado como ex-prefeito, o cara pode namorar aquele cabra do WhatsApp lá também 15 dias, que ele também não vai ser. Também. Perguntaram se você tem quadro de ex-prefeito. Ué, eu tinha, né? Tinha, né? Eu tinha. Sumiram com ele. Sumiram com o quadro, foi o Soler, né? Não foi o Soler? Rapaz, foi recente? O secretário de então, governo não sumiu com o quadro dele. Você era pessoa não tem pessoas que não se ligam na história. Eu não ligo, porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma marca na testa, eu deixei a Câmara, olha como, parece que foi ontem, mas eu deixei o poder público faz 14 anos. 14, vai fazer 14 anos esse ano. Já que eu deixei o poder público. Eu me lembro que os meus colegas ex-vereadores, e você pode olhar isso, 90% deles deixava a Câmara Municipal, perdia a eleição e corria para o gabinete para assumir um carguinho lá, muitos deles fantasma. E as pessoas não entendem que eu estou 14 anos fora da vida pública e não assumi nenhum cargo desse. Eu nunca subi no gabinete do prefeito para pedir qualquer cargo, ou para mim, ou para um filho meu, ou para qualquer parente que seja. E teria conseguido. Para trazer, lógico. Eu fui convidado nesses 14 anos para ser chefe de gabinete de 20 vereadores. Eu quero que você seja meu chefe de gabinete. Então é o seguinte, as pessoas não entendem isso, que eu não fiz isso. Eu saí para a rua, fui sustentar minha família. Graças a Deus, os meus filhos às vezes comem picanha, mas eu não ensinei eles a comer picanha, eu ensinei eles a comer costela. Então se vinha picanha, eles ficam satisfeitos. Mas eu dizia assim, tem costela, eles comem com a maior alegria possível. Eu tenho isso aí, então eu tenho as minhas responsabilidades. Eu fui presidente de uma Câmara, no momento mais difícil da história da Câmara, onde eu era o segundo vice-presidente e foi afastado o presidente e o vice. E naquela época, quando eu assinei os meus primeiros documentos, Rodrigo e Pedro, me chamaram e falaram, Alemão, renuncia porque você vai para a cadeia. No início de janeiro. Sério? Renuncia hoje porque você vai para a cadeia, sabe o que é? Talvez essas pessoas que estavam na fila ali, primeiro secretário, segundo secretário, queriam assumir no meu lugar. Renuncia hoje que você vai para a cadeia. Eu saí, fui ao promotor público e falei, doutor, eu vim aqui, eu vim me entregar. Aí o promotor disse, mas por quê? Porque estão dizendo que eu vou para a cadeia, então quero logo, se é para prender, eu tô aqui. Vou colaborar. Eu voltei, a partir daquele momento não houve mais nem o Ministério Público, não foi mais a Câmara Municipal. Fiquei um ano, no momento, fiz a transição,
fiz a transição. Ontem eu vi um comentário do Dr. Romualdo na internet, que ele fala: o Alemão e o Jovino assumiu a Câmara no momento mais difícil que essa Câmara teve. E eu fiquei o tempo todo. Aí eu voltei, fui o primeiro presidente da Câmara a enfrentar o PT, numa disputa de presidência da Câmara. Tive 23 votos em cima do candidato do prefeito Eloy Pietá na época, e fui presidente. E o Eloy fala, não fala publicamente, mas nos bastidores fala que foi o melhor presidente da Câmara que pode ter ele não te critica, não. Doutor Zé Mário ligou para cá dizer que gosta muito do Alemão e que cuida dele com muito carinho. Olha só, hein? O doutor Zé Mário como médico. Mas eu vou morrer um pouquinho mais longe. Tem uma pergunta aqui, ó, o Rodrigo ia fazer, eu também, vamos dar. Eu quero só complementar, se depois. Pode ir. Então, o Lima do Conselho, como o Alemão avalia o governo Guti? Pode complementar. Eu complemento, Alemão. Como você avalia o momento que a cidade vive hoje, com esse momento que você falou que quando assumiu era conturbado também? Olha, o prefeito Guti tem uma imaturidade natural. Né? Imaturidade. Imaturidade natural. Ele tem 31 anos, pouca experiência, assumiu o governo, tinha um monte de amigos que ele colocou como secretário. Na verdade, nós estamos aqui tomando água aqui. Aqui é água mesmo. Né? Água. E o Rodrigo, eu não conheço muito bem, não saí com ele. Mas o Pedro Notário, eu sei que de vez em quando ele gosta de tomar uma cerveja. Mas no período da tarde. Eu falo isso por quê? Porque se eu convidar vocês para tomar uma cerveja, agora que nós saímos daqui e vamos para a padaria, vocês não vão dizer não. Não vamos tomar. Cerveja é de noite. Então eu digo, a cerveja é muito boa, mas ela não serve para tomar no café da manhã. Tem vários amigos do prefeito Guti que ele serve para ser amigo, mas não serve para o secretariado. Então, o grande problema do prefeito Guti, me parece agora que deu uma melhorada com a chegada do Paulo Carvalho lá, é o métier do lado dele. É o lado dele que é o problema. Falta experiência. Alguém que chega e diz assim: prefeito Guti, quantos compromissos o senhor tem hoje? Aí eu tenho 50 compromissos. Daqui 30, prefeito. Deixa eu resolver esses 30, que esses 30 é comigo. E o senhor resolve só pouco. Eu tenho uma pergunta. Qual a sua opinião sobre o secretário Jorge Tayar? Olha, o Jorge Tayar, aconteceu uma divergência entre eu e ele no início do governo, também por imaturidade dele, por falta de experiência. Mas eu não tenho queixas pessoais contra o Tayar. Sempre foi meu amigo. Está aí 1 ano e 2 meses, não tem denúncias contra ele. Já nos entendemos, ele explicou a situação dele, e eu expliquei a minha. Eu acredito que é tocar o barco para frente, sem mágoas. Aquele fechamento do jornal, foi ele ou foi ele que recebeu alguma ordem? Ele fala que não, mas eu acho que sim. Ele fala que não, o quê? Ele fala que não recebeu ordem, foi dele. Mas eu acho que ele, Jorge Tayar, não tinha esse peito. Não tinha esse peito de mandar fechar um jornal. Só isso. Certo. Tem gente que mandou e depois desmandou. Tem gente dizendo por aí, você edita um semanário, né, a Folha do Ponto, e tem pessoas dizendo: o alemão parou de bater, o alemão tá suave, tá light. Os caras dizem isso, mas não pagam a conta, né? Eles querem fazer uma opinião sobre a minha pessoa, sobre o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, só que eu não recebo telefonema no final do mês dizendo: o senhor, eu vou emitir opinião sobre o senhor, mas também vou lhe ajudar o senhor. Eu vou dizer o seguinte: jornalistas recebem muita reclamação, mas elogio é difícil. Nossa, só querem que a gente ajude a resolver os problemas. Mas elogio é difícil, a reclamação. E outra história, eu tenho sempre... isso é um negócio que eu venho desde o início. Eu iniciei a vida pública, talvez eu iniciei a minha trajetória, o próprio Pedro Notário. Quando eu comecei um debate com o então prefeito, que eu respeito muito, Pascoal Tomeu. Quando eu coloquei no jornal a famosa charge, do boneco de ventrílogo, o Pedro Notário anunciou aqui, isso muitos anos atrás, em 1990, na década de 90. Olha, isso aqui vai dar processo aí. O alemão é isso aí, quase 30 anos. E realmente deu processo. E nisso aí eu aprendi. Você como jornalista, você sabe qual é o grande pagamento do jornalista?
É o reconhecimento. Não, é o cara que ele criticou ficar bravo. É o reconhecimento. É o cara que ele criticou Quando você ficar chega bravo. na redação e tem um telefonema de alguém bravo, é porque está fazendo serviço Pouco bem feito. competente. Eu, se eu tenho um jornalista na minha redação e ele é criticado, eu dou uma olhada como é que é a crítica que está fazendo, eu mantenho ele no cargo. Uma pergunta inteligente do Marco Aurélio, Jardim Paravente. Alemão, se você fosse presidente da Câmara, como é que você teria agido nesse caso do Zeytúnia, da CPI do Grampo? Olha, eu já passei por isso, né? Teria mais calma, né? Mais calma. Mais calma, eu sempre disse, e eu falei isso para o próprio prefeito Guti, no nosso encontro que eu tive com ele, eu falei, prefeito, hoje em dia, se você tiver um documento, por mais que você ache que está certo, se você puder deixar para assinar amanhã, é bom. Você diz, olha, está aqui, está o secretário, chefe, já passou pelo jurídico, já passou pelo financeiro, já passou por isso, olha, acontece o seguinte, o senhor assina agora, você dá uma olhada no documento, você fala assim, dá para esperar para amanhã? Porque você pode, a política brasileira, municipal, hoje, ela é um Kinder Ovo. Você abre o Kinder Ovo, é uma surpresa. Hoje é assim, você não sabe o que acontece amanhã. Você falou desses encontros com o prefeito Guti, Alemão, a iniciativa partiu de quem? Sua dele? Ele te chamou, você que... Boa pergunta. Todas as vezes que eu encontrei com o prefeito Guti, sempre teve um amigo para dizer assim, olha, sabe o que é? Vamos Dá deixar pra você disso. separar isso, tal. E quando você chega, não é bem aquilo, entendeu? Aí o cara falou, por exemplo, o cara me levou marcou um encontro comigo com o prefeito Guti, aí ele falou assim, olha, o Guti quer falar com você. Eu falei, pode marcar. Aí ele marcou o encontro comigo e o Guti. Aí eu me encontrei com o Guti. Aí quando chegou lá, o cara falou assim, prefeito, ó, o alemão quis falar com o senhor. Ó, o alemão queria falar com o senhor. A ideia foi dele. Mas eu não quero saber de quem é a ideia. De quem é a ideia. Na verdade é o seguinte, Foi produtivo o encontro? não é que é produtivo. A minha vontade de servir e ajudar a minha cidade, seja ela qual for o prefeito que estiver no cargo, é muito maior do que a minha vaidade e do meu orgulho. Então, se eu tiver saído aqui da rádio agora, isso é da minha índole, você conhece disso. Se o mendigo gritar para mim assim, dizer assim, olha, irmão, quero falar com você. Eu atravesso a rua e vou falar com o mendigo. Se eu faço isso com o mendigo, eu não vou fazer com o prefeito da cidade, Guti. Eu vou fazer, não tenho problema nenhum. Uma vez eu tenho uma história aqui, uma história que o Pedro Notário participou, que nós fomos tomar um chopp numa choperia, a choperia Léo, isso há muitos anos atrás. O Bar Léo. O Bar Léo. E naquele momento tinha um holandês sendo discriminado. Verdade. Negro. Um holandês discriminado. Verdade. Era discriminado, os garçons falando que é o seguinte, aí o Pedro conversava melhor a língua dele, aí começou a conversar com ele e falou, pô, eu tenho dinheiro, eu discriminado. E o cara tinha dólar, né? Tinha dólar, discriminado e tal, e tal, tal. O Zé Winter estava junto. Isso. Aí o seguinte, o cara, sabe onde o cara foi parar? Em Guarulhos. Nós trouxemos o cara para Guarulhos. Então, Esse foi um caso interessante, era um holandês negro, ele estava hospedado ali perto do Bar Léo, ele falava muito mal o português, né? Falava em inglês, holandês, e ele tinha dinheiro, mas só que os garçons não queriam atender. Não conseguia se ele pedia comunicar. coisa cara. Os caras não queriam atender porque achavam que ele não tinha dinheiro. Ele pediu, chegou lá, pediu um vinho caro. Falei, não, o que esse cara quer? Quer roubar. Bom, Alemão, fizeram uma pergunta ontem, por que o Eli Correia perdeu a eleição? Porque não teve voto. Mas não teve os votos. Não, mas em que momento? Ele estava liderando a disputa. Não, nem que estava liderando. Tem um momento em eleição. Primeiro que eu quero dizer o seguinte. As pessoas dizem que o Eli Correia perdeu a eleição. O Eli Correia é um vitorioso. Ele foi candidato, disputou a eleição com nomes famosos da cidade, disputou a eleição com o Carlos Roberto, disputou com o Martelo, disputou com o Eloy Pietá e ele conseguiu ir para o segundo turno. Isso é uma vitória. Ele venceu, as pessoas não veem isso. Ele venceu no primeiro turno o Eloy Pietá, venceu o Carlos Roberto, venceu o Martelo e foi para o segundo turno. Isso é uma vitória. Agora, quando chegou no segundo turno, o que aconteceu, quando você disse na edição de segunda-feira, com o Jovino Cane, meu amigo. Quando a coisa tende, não tem outro jeito. No segundo turno, você poderia, e eu vejo aqui as pessoas hoje emitir opinião depois que a obra caiu. Então, porque é o seguinte, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter feito aquilo. Meu amigo, você tem que emitir sua opinião e acertar antes. Então, naquela eleição ali, essa eleição do segundo turno, eu acredito
que se Jesus Cristo disputasse com o Guti, descesse na terra, que as pessoas, Jesus, deixa pra lá. Já tem um candidato. É a vez do Guti. É a vez do Guti, ó. Você vê a reeleição do Guti? Se fosse hoje, ele perdia a eleição. Só se ele for ele não tiver entendido. Hoje ele perde a eleição. Ele perde a eleição. Se a eleição fosse daqui dois meses, ele não conseguiu emplacar ainda o governo dele. Ele sabe muito bem disso. Ele não conseguiu ainda aquele tchan no governo dele. Alemão, você tem experiência também. Eu não vi até agora os candidatos a deputado da máquina do Guti. Você aposta em alguns nomes, não? Olha, o que essa máquina pode dar de voto? Esse é um dos O problemas. que essa máquina pode dar de voto? A máquina sempre tem. Não, mas espera um pouquinho. Ou então nós vamos falar do passado. Vamos falar o quê? Do que pode render uma campanha eleitoral, do que pode bancar a máquina, de que o empreiteiro vai ajudar, que outros vão, que nós vamos ser. Será que o prefeito Guti está disposto a trabalhar com esse modelo? Acho que não. De mandar sair, como no passado, saiu o secretário arrecadando dinheiro de Caixa 2? Será que ele quer esse modelo? Você acha que esse governo pode não fazer nenhum deputado? Esse governo tende por exemplo, como é que sai o prefeito Guti hoje, com os problemas que ele tem para enfrentar no seu gabinete, que ele entra às 6, sai meia-noite? Como é que ele sai pedindo voto? Ele precisa achar uma vara mágica. Para ele, daqui 6 meses, porque a gente são daqui 6 meses, mas daqui 6 meses o Guti sai. Bom dia, querido. Eu queria pedir o voto para você. Prefeito, mas espera um pouquinho. O que o senhor prometeu, o senhor não conseguiu cumprir. Aí o senhor está pedindo para o outro? Eu não vou. Mas peraí, vamos ser objetivo. Eduardo Carneiro, candidato a deputado estadual? Eu não sei não. A cabeça dele, eu tive conversando com ele, ele quer que o Guti apresente ele como candidato, peça voto por ele e compre o termo da posse. Amigo, assim não dá, né, cara? Ele tem que demonstrar interesse. Nós passamos por isso. Por exemplo, vamos falar nos últimos candidatos da máquina, os candidatos do PT, o Alencar. Por exemplo, o Alencar, basta que eu tenha algumas divergências políticas com ele, mas o Almeida, você é meu candidato, ele ia pra rua. Nós fomos lá de trás. O Jorge Tadeu, na época que o Jorge Tadeu foi candidato, e o Gerson Marcondes foi candidato, falou assim, esse Jorge Tadeu não se elege, esse Gerson Marcondes não se elege. Os caras, eles são 2 postes. O cara foi pra rua. O De Carlos elegeu 2 postes, né? Mas eles foram pra rua. O Tadeu era um cara... Peraí, tinha uma máquina eleitoral de cabos eleitorais. Uma máquina eleitoral totalmente diferente. A mesma coisa que o cara dizia assim, alemão, o presidente da Câmara, antigamente ele fez mais. Eu falei, querido, antigamente... O presidente da Câmara não tinha limite constitucional. Ele chegava assim de manhã e falava assim, eu quero mais dinheiro para a Câmara. Aí ele protocolava lá, pedido de mais 4%. Empregava mais. Empregava mais, dava hora extra, porque hoje não. Hoje existe, pela lei de responsabilidade fiscal, existe um limite constitucional. Então você trabalha hoje com 4%. É verdade que você e o empresário Marco Iannone, presidente do PSDB, discutiram? Ele foi discutir, o Iannone o fato dele ser rico, milionário, dele ter a fama de milionário, ele acha que ele pode tripudiar no servente de pedreiro aqui. Mas por que fama? Eu não é milionário. Quem? Ele diz que né? Mas quem tem dinheiro e aquela coisa não conta. Entendeu? E aquela doencinha dolorida não conta. E ele acha que tem que discutir. Ele veio discutir comigo, eu falei, pera um pouquinho aqui. Eu não sou mais do PSDB, mas as histórias aqui, eu estou vendo aqui você, estou vendo aquele vereador, mas eu tenho uma coisa a dizer para você, Iannone. A maior história do PSDB da cidade é minha. Quem é que foi presidente da Câmara 2 vezes pelo PSDB aqui? Quem é que sumiu a prefeitura por alguns dias? Eu sou o vereador, o primeiro vereador da história do PSDB a se eleger. O cara fala que é o Gilmar. Mas quando o Gilmar Lopes foi candidato, o PSDB não fez o quociente eleitoral. O PSDB, numa coligação, elegeu o Gilmar Lopes, o saudoso Gilmar Lopes. O Carlos Roberto também foi uma referência, né? O Carlos Roberto é uma referência, uma pena. O Carlos Roberto é um amigo, em toda a nossa trajetória, eu devo muito ao Carlos Roberto. É um cara que ele é um empresário bem sucedido, mas veio de uma origem humilde, né? Como encanador. E eu me lembro que só tinha nós dois na eleição de 96. Chegou um dia que todo mundo acertou com fulano. Ele disse, irmão, se você for embora, cara, eu não tenho jeito de começar. Eu falei, então vamos começar, Carlos Roberto. Nós saímos do zero, que os caras diziam que era traço, para provocar o segundo turno. Verdade. Para provocar o segundo turno. Na verdade, nós fomos para a festa, pagamos toda a conta e não tomamos nada. Alemão, nós falamos muito de executivo, mas como é que você está vendo a atual Câmara Municipal?
Que é onde você conhece a também. Câmara Municipal é o seguinte, quando chega a Câmara Municipal, a Câmara Municipal ela não vem de outro planeta. Ela veio... É o reflexo da Ele é o sociedade. reflexo da sociedade. Eu tenho um negócio que tem os meus amigos vereadores, não gostam que eu falo isso. Mas eu tenho uma prova. Eu tenho uma prova de que o vereador, o político, ele não vem de outro planeta. Quando eu era vereador e eu atendia as pessoas no meu bairro, 90% dos que me procuravam dizia assim: bom dia, alemão, tudo bem? Diga, rapaz, eu estou precisando de uma ajuda sua, eu estou precisando de um dinheiro, eu estou precisando disso, meu filho vai fazer aniversário, eu preciso do remédio, eu preciso disso. Aí eu fui ser presidente da Câmara. 90% dos 33 que me procuravam, bom dia, presidente, eu estou precisando dos negócios aí, está precisando me ajudar? Mesma coisa, pô, mesma cabeça. Com o prefeito é a mesma coisa, né? Isso, se você chegar hoje, se você rouba uma daquelas pastinhas do vereador quando vai falar com o prefeito, só pedir. Ele vai com a pastinha lá, vê se tem, quantos pedidos tem para a população e quantos tem pessoal. Solução tá levando nenhuma. Quantos tem pessoal? Se eu roubar a pasta, dá briga. Ô, Alemão, qual a tua opinião sobre o secretário Rodrigo Barros? Rodrigo é um cara que fez festa aí, é aquele cara que chegou na festa, deu uns pulinhos para cima, mas não fez nada. Aquele cara que foi apresentado como craque. Foi convidado e parecia o dono da festa. Todo mundo achava ele aquele jogador que saiu aqui do Brasil. Foi pro exterior com fama de craque, não jogou nada. Aí voltou para aqui com a cara. Então o Rodrigo. Você me diz o que foi que o Rodrigo... Ele anunciou via rápida, mas o que foi? E aliás, não é só isso não. Os secretários, por exemplo, se chegar assim, olha, vamos falar de ministro, olha... O José Serra, quando foi ministro da Saúde, lançou o genérico. Não sei se foi bem... Agora o governo Guti não tem aquele secretário que chama a bola para ele. Até agora, não apareceu aquele secretário. Ó, dá a bola para mim, prefeito. Deixa comigo que eu vou resolver esse problema. Ainda não tem o craque, que é bom. Eles são o seguinte, na verdade, não tem aquela opinião. Eles são todos aqueles caras que assessora, mas não traz ideia para o prefeito. Qual é a ideia boa que o secretário, que tem um secretário... Olha, meu, sabe o que é? O cara levou uma ideia pro prefeito Guti e tá bem pra caramba. O cara não leva, cara. O cara só obedece. Se for pra obedecer, não precisa dele. Para finalizar, qual a tua opinião sobre o Zeytuni? Tenho dó do Zeytuni. Tem dó? Tenho dó. No início a briga começou numa proporção, por inexperiência dos dois lados, que aquilo poderia ter sido melhor conduzido. Hoje está descambado. Se o Zeytuni hoje, a população hoje tem o político como o grande bicho-papão. Daqui uns dias a criança vai chorar, mas para aí, só chamar um deputado para você, chamar um vereador para você. Então, isso é que é o problema. O Zeytuni hoje, ele já está condenado pela sociedade. Se você entrevistar uma pessoa na rua, fala assim, aí, está dizendo aí que o Zeytuni cometeu um crime, o cara cometeu sim. Mas sim, em vez de não, ele é culpado. É um negócio desse tipo. Então ele já está condenado pela sociedade. Eu não sei se ele vai aguentar o pipucho. Em cima do horário. Quero agradecer, viu, Alemão? Você levantou a nossa audiência aqui, tá muito boa. Eu espero que você retorne em breve. Estarei aqui de volta, tranquilo, para conversar com o público multimídia, né? E só um recado para algumas pessoas. Eu entrevisto quem eu quiser aqui no programa, entenderam? Eu entrevisto quem eu quiser. Pedro Notário, eu vou encerrar dizendo assim, todo sonho de um político guarulhense é sentar nessa bancada. Obrigado. É sentar nessa bancada. Às vezes eles falam mal porque ele não é convidado. Não é convidado. E eu tenho certeza o seguinte, e é um orgulho para mim, depois de 14 anos fora da vida pública, estar aqui sentado. Nesse momento tem cara lá que está na vida pública hoje, que é vereador, fala, pô, mas eu não estou lá, e o alemão, esse cara não é mais nada, esse cara não é mais nada. Até amanhã, se Deus quiser.